Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus, graças e paz. Graças a Deus, aleluia. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Quem está com vontade e sede de saber o que Deus quer falar para a igreja, diz amém. Graças a Deus. Eu acredito que nós estamos no mesmo espírito. E se estamos no mesmo espírito, eu tenho certeza de que você vai receber essa palavra de uma maneira onde você vai entender sem que eu precise até explicar. Não tem necessidade de explicar. Mas antes mesmo até de ler a palavra de Deus e estar pregando o que vai ser dito nessa noite, assenta só um pouquinho, pode assentar um pouquinho. Os meninos do louvor podem ficar aqui um pouquinho, que eu quero que a gente vai louvar ainda um hino. Eu quero falar para vocês, irmãos, uma coisa que aconteceu comigo e o Senhor tem me incomodado muito. O Senhor tem incomodado, assim, tremendamente o meu interior, justamente por eu conhecer a verdade dEle, por eu conhecer a presença do Espírito Santo, por eu saber, né, a necessidade do povo, a necessidade da nossa nação, a necessidade do nosso Brasil, a necessidade da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Eu tenho estado assim, orando muito por Israel, pedindo muito a Deus que coloque paz em Israel, porque é uma coisa que nós, cristãos, temos que fazer. Orar por Israel é bíblico. Quando a gente ora por Israel, Deus, assim, de uma maneira tão maravilhosa, Ele começa a operar na nossa vida, assim, de uma maneira, assim, extraordinária. Coisas, às vezes, assim, irmãs, que eu vejo que só de pensar, eu não preciso pedir, só de pensar Deus já começa a fazer. E é tão gostoso ter essa intimidade com Deus, ter esse relacionamento com Deus assim, é muito forte. Eu já falei muitas vezes para a igreja que eu não sei passar o que é sentir a real presença de Deus. Não sei passar para as pessoas, mas assim, a real presença de Deus na minha vida, ela é muito grande. Só de eu pensar em alguma coisa, Deus vai e faz. Ele me dá, Ele fala. E essa preocupação eu não tenho falado para ninguém. Eu não quero falar para ninguém, não tenho necessidade de falar para ninguém. Mas Deus falou, mas eu quero falar com você. E eu comecei a orar. Comecei a buscar de Deus. E eu tenho falado para Deus, irmãos, às vezes para tirar até a dúvida de alguns corações. Porque eu quero acreditar que a igreja tem uma preocupação com a minha vida em me ver abençoada, né? Em me ver abençoada. E isso faz com que a gente fique conectado um com o outro. Então, eu tenho perdido noites de sono. Eu tenho estado inquieta. Eu tenho estado assim, totalmente assim, andando para um lado e para o outro nas madrugadas. E meu Deus, mas o que é isso? Eu preciso dormir também, né? Eu sei que eu tenho um período de orar, mas várias noites assim sem dormir já não dá. Eu já estou começando o envelhecimento já. Estou entrando na velhice, eu não dou conta. E eu sei que dormir bem é bom para a nossa pele, é bom para a saúde. E o Senhor me colocou, irmãs, eu fui ficando com essas insônias. E depois eu fiquei 3 dias sem dormir. Eu falei, agora eu não dou conta mais não. Senhor, agora eu não dou conta não. O que tu queres? O que o Senhor quer? Eu já orei. O que mais que o Senhor quer que eu faça? É a noite inteira? É para mim falar com o Senhor a noite inteira? Então eu vou falar. Irmãs, foram 3 madrugadas que eu olhei no relógio, era 6h43. Meu Deus do céu, mas o que está pegando? Aí o Senhor fez eu sentir. O Senhor fez eu sentir coisas que talvez vocês não sabem, é claro, mas o Senhor me levou a sentir. O Senhor me levou a sentir a necessidade dos pequeninos dele.
Quem são os pequeninos de Deus? Quem são os pequeninos? Os pequeninos de Deus são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São aqueles que nós sabemos que às vezes a gente ora, eu preciso até saber como falar, que às vezes a gente ora e pede assim: Senhor, que meu filho nasce perfeito, que meu filho nasce saudável, sem nenhuma deficiência, né? Todo mundo quer ter filhos perfeitos, todo mundo quer ter filhos saudáveis, mas tudo está na mão de Deus. E eu orei a Deus, falei: Senhor, mas do que o Senhor está falando? Eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. E o Senhor falou para mim bem profundo: o meu povo está sofrendo, está penando por falta de conhecimento. A falta de conhecimento tem levado aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que estão muito tempo na presença de Deus, levado ao cansaço, ao conformismo. Já tem tanto tempo que eu estou pedindo e nada acontece. Tem tanto tempo que eu estou buscando e nada acontece. Então tem estado em sofrimento assim, irmãos. Tem cristãos que estão sofrendo amargamente. Não está tendo força de vir para a igreja. Não está tendo força de buscar a Deus. Quanto mais ganhar uma vida, porque não tem nada para passar. E o Senhor falou para mim: você vai falar para a minha igreja. E o Senhor falou comigo em Joel, que era para passar para a igreja esse recado. Joel, no capítulo 2, versículo 18 até ao 27. Esse é o recado que Deus mandou eu dar para a igreja. Esse é o recado de Deus. A mensagem, a palavra que eu vou pregar vai ser outra, mas esse é o recado que Deus deu. Eu não vou ler todo ele aqui, mas você vai escrever aí: recado de Deus para a igreja. Escreve aí, ó, no capítulo 2, no versículo 18: promessa de fartura. Olha o que Deus mandou falar para a igreja. Eu interpretei depois, porque eu orei em línguas. Eu comecei a orar em línguas, porque quando você começa, você está ali na sua língua natural, no seu português, você está falando, você não está entendendo nada. Eu falei: então, eu preciso dar lugar para o Espírito Santo, é Ele quem vai falar. E eu comecei a orar e o Senhor me deu entendimento. O Senhor me deu discernimento do que estava acontecendo. Promessa de fartura, eu li tudo. Eu li tudo. Tudo que Deus falou que está acontecendo com o povo dele é justamente pela falta da presença do Espírito Santo. Porque se tiver o Espírito Santo de Deus, se você tiver Ele, ninguém te arranca da presença de Deus. Ninguém vai te tirar da igreja. Não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar o pão no teu celeiro, não vai. É o Espírito Santo que está firmando o seu pé aqui, porque era para você estar perdida, andando de galho em galho, pulando de galho em galho, e todo lugar está a mesma coisa. Mas sabe o que Deus me deu o discernimento que Ele mandou falar? Presta atenção, olha o que Deus mandou falar. Vocês vão receber um momento de prosperidade, de fartura a partir de hoje. Vai ser muita prosperidade, vai ser fartura. Vocês vão pensar: meu Deus, o Senhor tem realmente derramado o maná. O Senhor tem derramado o maná de uma forma que eu não mereço. E o Senhor falou assim: fala para a minha igreja aproveitar. Fala para a minha igreja agarrar essa fase. Porque todos nós temos fase de tudo quanto é tipo. Mas a fase que Deus está te falando, que vai te entregar, é uma fase de fartura. Sabe por quê? Porque depois da palavra de hoje, você vai entender por que Deus vai te entregar tanta fartura. Às vezes você olha para o seu orçamento e pensa: eu não sei como que deu. Eu não sei como que deu. Foi Deus. Mas Deus está mandando eu falar de uma fartura diferente.
Ele vai te entregar a partir do dia de hoje. Você vai presenciar essa fartura na tua vida. E isso pode mexer com as emoções das pessoas ao seu redor. Pode mexer com o sentimento das pessoas na sua família. Porque vai mexer. Aí você vai ter como ganhar almas para Jesus. Mas Deus vai derramar um maná tão grande do céu para vocês, para nós. E Deus falou: aproveita. Aproveita, meu povo. Eu estou falando, eu não vou ler. Eu falei para vocês. Joel, capítulo 2, do versículo 18 até o 27. Lê em casa, como essa palavra. Lê em casa, como essa palavra. Olha aqui. Eu só vou falar para vocês essa parte aqui, porque talvez vocês podem não entender. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. Esse pedaço aqui está falando de uma chuva de graça, de uma chuva de derramamento do Espírito Santo. Ele vai derramar de uma maneira que você vai contagiar as pessoas. Eu vivi uma fase da minha vida no Espírito que eu colocava a mão na cabeça das pessoas e tomava choque. Quem lembra disso? A gente tomava choque. E Deus está fazendo um renovo aqui hoje. Quem recebe o recado de Deus com o coração aberto, levanta sua mão, porque não tem como o maná ser derramado. Recebe. Recebe. Recebe, igreja. Porções de fartura. Porções de fartura. Essa fartura está em todas as áreas, é claro. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Senhor. Está dado o teu recado. E eu quero ver a tua igreja próspera, abençoada. Levanta sua mão direita. Fala assim comigo: eu sou a igreja do Senhor. Fala: eu sou a igreja do Senhor. Amém. Agora nós vamos passar para a palavra de Deus, amém? Mas eu queria que o Gerson ficasse aqui para ele ver se ele tem condição primeiro. De tem jeito, né, Gerson? Tendão aí para você me ajudar. Dá um soneto aí para mim com um sonzinho no teclado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus foi moído, foi espedaçado. O corpo dele acabou. Vocês sabem que o corpo de Jesus acabou, né? Foi espedaçado o corpo de Jesus. Ele chegou a falar para o pai dele assim, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Aí Deus falou para ele assim: fica triste não, meu filho. Sabe por quê? Eu vou te dar outro corpo. Você. Fala: Jesus habita em mim. Jesus habita em mim. Fala: Jesus habita em mim. Amém? Então agora eu quero que você abra a palavra de Deus na mensagem desta noite. Nós vamos ler. Irmãos, eu poderia começar em tantas partes sobre esse assunto, que é tanto versículo. E eu pensei assim: não, eu vou começar por esse aqui de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Capítulo 14, versículo 2. 14, 2. 3 dias procurando a resposta de Deus, procurando Deus falar, procurando Deus. Eu não
sei se teria como, devia ter dado até para o irmão Cleube passar, colocar ali para vocês verem, irmão, mas são tantos versículos para tirar uma mensagem tão pequenininha, mas que vai fazer uma coisa tão grande na sua vida, se você der lugar. Amém? Então começa a dar lugar desde agora, porque Deus vai estar fazendo algo novo na sua vida. Olha o que diz a palavra, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em línguas, não fala aos homens, mas a Deus de fato. Ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Pode se assentar em nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, nos diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Diz a palavra do Senhor, e eu sei que toda a igreja já conhece essa passagem. Perceba que falar em línguas foi prometido por Jesus Cristo. Isso é uma promessa. Falar em línguas é uma promessa para mim e uma promessa para você. Foi prometido por Jesus para acompanhar os que têm fé. Fala, eu tenho fé. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome falarão novas línguas. Pelo fato da minha pessoa conhecer o Espírito Santo e ter tido sempre experiências com Ele, que tem me incomodado muito com a igreja. E eu estou vendo que está havendo uma necessidade muito grande dessa busca. Está havendo necessidade de buscar mais o Espírito Santo. Porque é só pelo Espírito Santo para a gente conquistar o que é direito nosso no reino do Espírito. Mas Deus quer que a gente aqui na terra também possamos colher frutos tremendos. Não dá para ser cristão e viver nessa terra somente com frutos podres. O que Deus falou? O que é Abacuque? Deus usou Abacuque para falar. Eu vou sacudir a oliveira, mesmo que fique 5 azeitonas no pé. Ainda assim, eu sou o Senhor. E eu vou continuar ali. E eu vou fazer acontecer. Porque Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com a qualidade. Qual qualidade de cristão que eu sou? Que qualidades que eu tenho como cristão? É isso que Deus quer de mim. Eu preciso ser batizada com o Espírito Santo. Eu preciso ter a confirmação, que é o falar em línguas. E eu preciso ter o batismo de fogo. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o batismo de fogo é outro. Obrigada, Vivi, Deus te abençoa. E o batismo com o Espírito Santo é um, batismo de fogo é outro. Mas a igreja toda ela precisa. Então é um assunto que eu posso tratar, porque eu estou aqui convivendo com pessoas que têm capacidade para ouvir, podem ouvir e não vão se escandalizar com isso. Porque tem alguém aqui que não sabe o que é orar em línguas? Tem alguém que não sabe? Levanta a mão. É claro que se você estiver numa faculdade, está em plena aula, e se você começar lá a falar em línguas do nada, vai causar um escândalo. Pensa que a amiga ficou doida. Ficou doida, começou a falar umas palavras estranhas e ficou doida. É claro. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo e fala em línguas, é uma língua espiritual. E há uma razão para isso. Há uma razão para você orar em línguas. Deus não faz nada sem nenhum motivo. Ela tem um propósito
e um porquê estar usando. O orar em línguas, Deus nos dá como uma ferramenta incrivelmente útil para a minha vida, para a igreja, para mim ter as informações de Deus. Nada que tem na Bíblia. Olha, passagem nenhuma na Bíblia que fala da oração em línguas, não fala que não tem proveito a nada. O orar em português é uma carta para Deus. O orar em línguas, você vai direto para o trono de Deus. É oração no Espírito. Amém, igreja? Amém? A porta de entrada para os dons do Espírito Santo é o batismo. Você batizou? Quem é batizado? Quem é batizado já recebeu o Espírito Santo. Toda pessoa que é batizada recebeu o Espírito Santo. Mas você precisa dar lugar para Ele. Você precisa deixar Ele te conduzir, deixar Ele te mover. Amém? Ser batizado no Espírito Santo tem 3 categorias: poder, revelação e inspiração. É o Espírito Santo que te inspira a buscar, a orar, a jejuar, a leitura da palavra, a prestar seu culto racional a Deus. Ser batizado com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Quem é batizado com o Espírito Santo não tem como, o diabo não tem como tocar, ele não vai tocar. Ele não toca em quem é batizado com o Espírito Santo. Só o Espírito de Deus para nos livrar do maldito câncer. Só o Espírito Santo para nos livrar de uma doença maligna. Olha o que Jesus disse: alguns sinais acompanharão os que creem. Eu preciso ser um sinal de Deus na terra. Você precisa ser um sinal de Deus na terra. Amém? Jesus disse: os que creem farão alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Se você tem o falar em línguas estranhas, eu vou fazer uma pergunta: você tem falado? Você tem falado, tem orado em línguas? Sabe por quê? Satanás, ele tenta criar um bloqueio na mente do ser humano. Ele faz o ser humano pensar que às vezes é da gente. Mas que palavras são essas? Que coisa esquisita é isso? Não, eu não estou entendendo. Isso não faz criar dúvida. Faz você pensar que não tem nada a ver de Deus, que é coisa sua. Mas não é. Você passou pelas águas, você batizou, foi por imersão. E o Espírito Santo é infusão. Ele veio como infusão na minha vida, na sua vida. E Ele faz acontecer. Você não pode deixar o espírito de dúvida, de incredulidade te sequestrar, te tirar da igreja e levar você para o mundo. Isso não pode acontecer. Você tem que combater esses pensamentos de dúvida e orar em línguas. É necessário. Precisa. Existe uma passagem na palavra de Deus. Existe uma passagem na palavra de Deus que eu creio que é o que leva. Eu não anotei aqui, mas o Espírito Santo de Deus está me lembrando aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, 19. Fala assim: quando estiver em público. Deixa eu ler a partir do 6. Espera aí. Olha aqui, o que Paulo diz: quando estiver sozinho, use o falar em línguas, tanto quanto puder. Paulo agradeceu o dom de falar em línguas. É por isso que ele disse: dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos. Ele falou claramente: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos. Ele estava falando na igreja de Corinto. Quando estiver em público,
é muito melhor falar na língua da região, a fim de beneficiar aqueles com quem você está falando. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis, 5 palavras compreensíveis, para instruir os outros a falar, do que, né? Instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Esses versículos levam muitos pastores, irmãos, a não orar em línguas, porque fala que Paulo falou que não podia. E não é isso, ele fala até mais. Paulo fala claramente que a gente vem orar cada vez mais em línguas. Ele quis dizer aqui, por exemplo, se eu estou perante a igreja aqui agora, se eu estou aqui pregando a palavra só em línguas, o que vai acontecer? Ele falou essas palavras para a igreja de Corinto porque estava tendo desordem. Todos estavam cheios do Espírito Santo. Uns interpretavam, outros discernimento, outros a profecia, outros profetizavam. Estava acontecendo algo que estava ele pregando, e aquela bagunça dentro da igreja, todo mundo usando os dons. Por isso ele falou esses versículos aqui. Ele não quis dizer que a igreja não pode falar em línguas. Ele falou que tem que ser com ordem e decência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui pregando, e de repente levanta uma irmã daí e começa. Levanta e e começa. Eu estou pregando a palavra, e a pessoa levanta do nada e começa. Vira para lá e vira para cá. Virou o quê? Como é que eu vou fazer? A palavra de Deus diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Quem é o profeta aqui agora, no momento agora, só no momento? Eu estou sendo profeta, falando para a igreja de Cristo. E levanta um membro do nada e começa. Isso não está certo. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo quis colocar ordem. Ele quis colocar ordem. E é por isso que é muito importante a gente ter na igreja uma reunião como essa, onde nós estamos falando com o povo de Deus, com o povo que quer ser batizado com o Espírito Santo, que quer receber mais do Espírito Santo, que quer orar em línguas, que quer falar. Porque aí você vai saber que é o poder de Deus. Qualquer um que olhar para você vai saber que é o poder de Deus. E nós precisamos, irmão, nós precisamos estar conectados um com o outro. É preciso ter a ajuda um do outro. A igreja tem que ser mais unida, mais amiga. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara que eu aprendi nesses dias também. Eu aprendi muito nesses dias também, igreja. Claramente. No Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, Deus falava através dos pagãos a sua libertação. Após a vinda do mestre da justiça, deveria seguir o derramamento do Espírito Santo. Deus usou muito o profeta Isaías para falar do Espírito Santo, para falar de Jesus. Deus, quando foi ungir e preparar Isaías, falou: Samuel, pega uma brasa de fogo e coloca na boca de Samuel. Coloca essa brasa na boca dele. E Samuel, quando viu aquela brasa, ele começou a orar. Diferente. Em Deuteronômio fala de como o Espírito Santo falava, usava os profetas. Agora, irmãos, no Novo Testamento está bem claro. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Jesus está te dando toda a bênção de graça. Nós estamos vivendo um Novo Testamento. Não que o Antigo não vivemos mais, mas era muito mais difícil. Eles eram usados para falar da vinda do Messias, das promessas que havia para a igreja. Nós já temos ela, nós vivenciamos ela. Nós só estamos esperando a segunda vinda de Jesus. E os acontecimentos estão aí. Muitas pessoas estão se perdendo. Muitas pessoas estão confundindo as coisas. Estão confundindo. Nós precisamos ter o dom do discernimento.
falta do discernimento leva você a entender se é de Deus ou se não é, se é do Espírito Santo ou se não é. Amém, irmãos? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que ele diz sobre a carne? O que ele dizia sobre a carne? Ele quer dizer assim, que ele não admite nenhuma exceção sobre toda a carne. Ele não admite nenhuma exceção, nem de pessoas e nem de nações. É o mundo inteiro receberá o Espírito Santo. Todas as pessoas. Amém, irmãos? Antes de Jesus ser glorificado, ele derramou o seu Espírito somente sobre os filhos de Sião. E daquela nação somente havia profetas e sábios. Sua ressurreição e ascensão, ele não fez diferença entre judeus e gentios, mas desejou para a remissão de pecados fosse pregado a todos. A todos. Amém? Ele foi glorificado para que você seja batizado no Espírito Santo, para que você receba o Espírito Santo e faça acontecer. Faça acontecer. Mas tudo com ordem e decência. Amém, igreja? Tudo com ordem e decência. Quero que você levante a sua mão e diga assim comigo assim: eu quero continuar na fé até minha vitória chegar. Fala, eu quero continuar na fé até minha vitória chegar. Eu quero continuar na fé até minha vitória chegar. Irmãos, Elias, quando foi para a caverna, ele estava muito triste. Ele estava derrotado. Ele falou para Deus: ó, não resta mais ninguém. Ele foi para a caverna. Ele entrou em depressão. Só que Deus chegou para Elias e falou assim: Elias, por que estás aqui? Ele não falou para Elias assim: Elias, por que estás aí? Não foi assim que ele falou. Foi. Ele estava lá com Elias. E ele está aqui com você agora. Ele está aqui conversando com você. Irmãos, é tanta dor que dá vontade de entrar para a caverna. E tem muitos que estão na caverna. Mas tem muitos soltos por aí, fazendo com que muitos se percam e até saem da presença de Deus. Chama-se espíritos sequestradores. Ficam sequestrando vasos dentro da igreja. Porque Deus fala claramente. Pedro nos diz claramente em Pedro: se nós não tomarmos cuidado, vai ceifar até o trigo. Satanás vai ceifar o trigo. Mas eu tenho observado que o trigo tem ficado. E não dá para escutar um glória a Deus, gente. Não dá para escutar glória a Deus, aleluia, hosana nas alturas. Satanás tem ceifado. Ele está preparadíssimo para tentar fazer as coisas que ele quer. Mas nós estamos muito mais para combatê-lo. Nós somos batizados no Espírito Santo. Nós temos os dons do Espírito Santo. Nós estamos preparados para fazer acontecer. Então ele não tem condições nenhuma de tocar na tua vida. Ele não tem condições. Irmãos, quando eu mandei o recadinho para todo mundo, eu vou falar a verdade, não tem problema se a irmã escutar depois no YouTube ou na rádio. Mas eu recebi várias pessoas que falaram assim: eita, ixi. Outra falou assim: oxi. Ah, não, vou não. Aí depois pôs assim, eu falei: mas por quê? Vai? Não, vou não. Quando você fala assim é porque o bicho vai pegar. Não sabe nem do que se trata. Mas eu recebi várias mensagens. Ah, vou nada. Eu já te conheço. Quando você fala e sei que tem um recado para a igreja, vou nada. E eu sei lá o que você vai falar. Eu já sei que o bicho vai pegar. Então tem tantas pessoas
pessoas que estão deixando a mente infiltrar a coisa errada. Irmãos, quem tem o Espírito Santo jamais vai aceitar comichão no ouvido. Jamais vai aceitar um comichão no ouvido. Se alguém chegar para o seu ouvido e falar de uma irmã, você vai falar assim: mas espera aí, eu não vi, eu não sei, então eu não aceito, tá bom? Me deixa fora dessa. Eu quero ver todo mundo ser abençoado, porque todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Eu estou aqui é para ser bênção. Eu não quero ser maldição na vida de ninguém. Eu quero só passar o que é do Espírito, que é de Deus. Deus falou para Elias: Elias, você aqui, o que você está fazendo aqui, Elias? Porque Deus estava lá com ele. E o Senhor está perguntando: você está aqui? Sabe por quê? Porque eu estou com você. Foi eu que te trouxe. Eu quero fazer acontecer na sua vida. Irmãos, eu não devo usar esse termo mais, porque acabou. Para mim acabou esse negócio de falar: estou calejada, estou cansada, já passou. Nada disso, acabou. Para mim agora, qualquer coisa que aconteça depois do que eu passei, depois do que eu tenho passado, para mim é fichinha. Só quero que Jesus volta. Pode falar de mim o que quiserem, não tem problema. Hoje eu demorei muito, irmãos. Olha, com o meu esposo, 33 anos de ministério. Agora deve ser mais, nem faço as contas mais. Então foram muitas fases de rebeliões que eu passei na minha vida. Foram muitas rebeliões. Foram muitos ataques. E nós mulheres, por isso que Paulo está falando também. Tem pessoas que não aceitam nem mulher pregar. Justamente por causa dessa passagem. Se você ler ela toda, fala que as mulheres tinham que ficar caladas na igreja. As mulheres estão buscando muito poder de Deus. Há um ministério muito grande na vida das mulheres. Por isso as pessoas às vezes não entendem, interpretam de outra maneira. A primeira mulher a levar a palavra de ressurreição foi Maria Madalena. Foi ela que saiu gritando. Foi ela que saiu anunciando. Irmãos, eu já sofri tanto com pessoas, com ser humano. É como eu falei, eu não quero falar mais. Nem precisa falar que eu estou calejada, que eu já sofri. Não precisa. Não estou importando mais nada. Eu tenho vencido. Mas sempre foi difícil. Há muitos anos atrás, eu vou falar. Eu não sei se eu devo expor, irmã, mas eu vou expor porque é um testemunho. Às vezes ela sabe me falar quantos anos tem. Eu estava sofrendo tanto, meu marido também, sofrendo tanto com o povo. E o povo de Deus. O povo que come na mesa com a gente. Que eu falei para Deus: Deus, eu não dou conta. Nós fizemos, eu chamei uma irmã. Me ajuda, irmã. Porque primeiro você tem que olhar se a irmã que vai te ajudar tem capacidade de fazer. Se pode. E essa irmã, ela tinha capacidade para aquilo. E Deus falou: é ela. Eu falei para ela: irmã, vamos comigo fazer uma campanha no ministério. Mas nós temos que estar lá às 5 horas da manhã. Eu nem dirigia. Ela foi na minha casa e me buscou 5 horas da manhã. E a gente estava aqui 5 horas da manhã. Até às 7 a gente orava. E Deus falou comigo no banco, nessa fila aqui: eis que te darei toda a riqueza do mundo, porque me pediste sabedoria para lidar com o meu povo. Deus ama muito o povo dele. Foi a Nádia. Quantos anos tem isso, Nádia? Quantos anos? Não é de hoje não, irmãs, que eu peço muito a Deus para me ajudar. Eu não poderia chamar uma irmã casada, uma irmã que tinha filhos. Então Deus preparou. Eu tinha uma irmã preparada, a Nádia. Ela não tinha filhos, não era casada, era propícia. A Nádia falou: Deus, é a Nádia. Então hoje eu descubro que Deus colocou a Nádia na minha vida. Hoje eu descubro. Mas eu passei várias situações para perder a amizade dela. O diabo tentou nos destruir a nossa amizade, foi muitas vezes, com comichão no meu ouvido. E era coisa grave.
Deus tem me levado a voltar atrás na minha vida, esses 3 dias de casa de vigília, e me revelou isso aí. E Deus falou: fala para a minha igreja lá, fala para as mulheres, para os irmãos também. Procura 2 amigas, procura 2 irmãos que têm condições de orar com você. 5 horas da manhã, nós 2 abrindo a igreja aqui, ó. Até 7 horas da manhã nós orando. E Deus falou para mim: eis que te darei toda a riqueza desse mundo, porque me perdiste sabedoria para lidar com o meu povo. Deus ama demais o povo dele. Deus ama muito o povo dele. Deus te ama muito. Deus ama muito você. E eu aprendi isso aí. Eu aprendi a amar quem me machuca. Eu preocupo com as pessoas que me machucam. Sabe por quê? Porque eu sei como dói o coração de Deus. Porque Deus me ama, independente da minha fraqueza. Ele me ama. Deus me ama muito. E eu aprendi a amar o povo dele. Eu aprendi a ser humana, a colocar no lugar das pessoas. Eu aprendi a colocar no lugar das pessoas, a ver a dificuldade das pessoas. Eu não tenho dó de ajudar ninguém em nada, só se eu não tiver. Mas se eu tiver, se você precisar de mim, eis-me aqui, porque eu puder fazer para você. Agora você imagina em oração, que eu sei que é minha obrigação. E a coisa que eu mais quero é ver a igreja avivada, porque, irmãos, o avivamento já começou. Eu estou vendo igrejas avivadas, é um avivamento sobrenatural. O Espírito Santo, ele está se movendo de uma maneira extraordinária. Como é que eu sei se é o Espírito Santo? Irmãos, a única forma para você saber que é o Espírito Santo é porque você lembra de tudo. Quem faz esquecer é Satanás. Uma pessoa, quando cai no Espírito, ela sabe que ela está caindo, porque é o Espírito Santo. Ele não se engana, ele não é de engano. Mas quando a pessoa cai endemoniada, depois ela não lembra de nada, levou até a mente dela. É muito fácil saber essa pessoa. Você sabe até cair no Espírito. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. João fala em Apocalipse que quando ele viu Jesus, a barba dele era toda branca e os olhos dele eram de fogo. Só que essa revelação dos olhos de Jesus de fogo é porque é os olhos de fogo direto para você. É os olhos de fogo para você. A Bíblia fala que Deus é um Deus de fogo, fogo consumidor, que atua no juízo também, mas que também derrama um poder muito grande sobre a sua vida. Como é que é isso, pastora? É purificação, ele te purifica. Ele sabe que nós somos pecadores. E quando eu quero conserto na minha vida, é só eu chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa. E você sente o Espírito Santo e começa a orar em línguas e línguas e línguas. E você é batizada com fogo, porque você chora, porque você sorri. É batismo de fogo. Você pula, você dança, você grita, você cai no poder. Porque, irmãs, ninguém resiste ao poder de Deus. Toda a barba e o cabelo de Moisés ficou branco. Deus apareceu para ele lá no monte. Apareceu em fogo. E toda a barba dele ficou branca. Ninguém resiste à glória de Deus. E a glória de Deus quer descer sobre essa igreja aqui. A glória de Deus quer descer sobre a igreja. E eu não escuto a igreja dar glória a Deus. Eu não escuto o povo barulhento de Deus que vai subir. A Bíblia diz que esse povo barulhento vai subir. É vergonha. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não podemos sentir vergonha de glorificar a Deus. Deixa rolar. Aqui é o ambiente adequado para você orar em línguas. Não está orando ainda não? Ainda não está orando em línguas? Ora na tua casa, no quarto, na sala. Vai sair orando para todo lado. Ora no banheiro, fazendo suas necessidades também, não tem problema. O importante é que eu não saia da presença do meu Deus. E o Senhor está me revelando aqui pessoas cansadas, que precisam de um renovo. Eu estou cansada. Tem uma irmã que tem anos que ela está pedindo
bênção. Tem anos. Está atravessando ano e ano e ano. E ela tem falado: eu estou cansada de buscar isso. Está esgotada. Espiritualmente, fisicamente, está cansada. E Deus te trouxe aqui hoje para te falar: a tua bênção está chegando. A tua bênção está chegando. O Senhor está te entregando essa bênção. Porque quando Deus é assim, o momento que você está mais cansado, esgotado, eu tô já me empurrando aos poucos. Ele vem e te carrega no colo, porque Ele fala: quando eu penso que estou fraco, aí que eu estou. Não escutei. Quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu estou. Quando eu penso que eu estou fraca, aí que eu estou forte. O Senhor te trouxe aqui para falar para você: está chegando. Está chegando a sua bênção. E Ele vai te renovar. Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. Porque a partir de hoje você só vai entregar e esperar no Senhor. Amém? Porque o Senhor está trazendo para você. Às vezes, irmãos, eu não estou aqui toda semana não. Mas eu acompanho os cultos e eu vejo. Cadê a irmã Zilda? Ela não está aí? A irmã Zilda. Ei, irmã Zilda, se você soubesse nesses 3 dias como eu senti vontade de te abraçar. Você já sentiu vontade de me dar um abraço? Pois o Senhor falou isso para mim, irmã Zilda. O Senhor falou para mim: sabe aquela irmã? Sabe aquela sua irmãzinha? Ela quer um abraço seu. Irmãs, mas como eu tenho tido um encontro com Deus. Aparentemente, irmãs, as pessoas pensam que a gente não precisa de nada. Mas a gente precisa. E o Senhor me revelou o coração da irmã Zilda, o amor que ela tem por esta igreja. Nós combinamos isso, irmã Zilda. Nós combinamos para falar isso. Eu abracei ela espiritualmente. Eu falei: mas eu não vou deixar de abraçar ela domingo. Eu vou abraçar. Aqui tem irmãs que têm sede de um abraço seu. É claro que você vai saber quem você vai abraçar, né, irmã? Eu estou falando de irmãs. Vocês, irmãos, abraçam os irmãos. Chega no irmão, dá um abraço nele. E aí, irmão? Quem sabe ele tem condições de orar com você? A não ser que você não queira, eu não sei. De repente alguém pode pensar assim: essa mulher está falando balela. Mas quando o Espírito Santo é derramado, você escuta de lá uma cantando, a outra de cá está chorando, a outra de cá está pulando, a de cá está dançando. Quem é que você quer abraçar? Quem você quer abraçar? Vem aqui para frente. Quem é que você quer abraçar? Vem aqui para frente, vamos orar.